Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live responsável. Essa é a nossa live sobre o tema SG, série de lives. A primeira está gravada no canal do YouTube da KPMG no Brasil, então convidamos vocês a assistirem a primeira sessão que já foi gravada, e hoje eu Gonçalves, nosso sócio de Tex da KPMG no Brasil, e o Luiz Wolff, nosso sócio de Tex responsável pela Tex no Brasil. E está aqui dois recados para vocês. O primeiro com relação à visualização. No canto superior direito da tela de vocês, acho que aparece um box de layout. Se vocês clicarem nesse box e selecionarem a opção Grade e depois a opção Ocultar participantes com vídeo desligado, quando a gente tirar aqui do slide e a gente tiver só os speakers falando, eu acredito que a visualização vai ficar melhor para vocês. E também lembrar que o nosso chat está ativado, então quem quiser fazer comentários e mandar perguntas aqui pelo bate-papo, fiquem à vontade, e a gente vai reservar alguns minutos aqui no final da live para responder as perguntas. Bom, o tema ESG, como todos sabem, é o tema do momento, né? É o tema que trata de environmental, social e governance, e que hoje está na agenda de todos os conselhos de administração, e no nível executivo e liderança de todas as empresas, não só do Brasil, mas como do mundo todo. Então, a nossa ideia é exatamente de fazer um recorte da importância do assunto tributário, da gestão da área de tax para as empresas, como uma boa prática de governança, mas não só, né? Porque a gente sabe que as três letras, o E, o S e o G, estão muito interligados e muitas vezes é difícil a gente colocar um assunto apenas dentro de uma letrinha, e até o ideal é que a gente não faça isso, porque a gente sabe que os assuntos acabam tendo implicações, muitas vezes, nas três letrinhas. Mas então eu passo aqui agora para o Luiz Wolff, que vai ser o nosso primeiro speaker aí, que vai provocar o Vinícius com relação a uma série de temas aí bastante interessantes do que nós entendemos que seria uma tributação responsável e reflexões importantes para os gestores e profissionais da área de tax de uma forma geral. Wolff, por favor. É um prazer estar com vocês aqui de tarde. Obrigado pela apresentação, Mariene. Eu tenho 21 anos de experiência com tax e com labor due diligence. Basicamente, eu faço tax e labor due diligence, tá? E aí, nos idos de 2016, eu tive uma excelente oportunidade profissional que a KPMG me enviou para fazer um secondment, fazer um mobility no escritório de Miami, nos Estados Unidos. Enfim, fiquei trabalhando em Miami ao longo de 3 anos. Lá eu tive um contato muito forte inicial com a ESG, que lá já era uma realidade bem mais forte. E, não para minha surpresa, mas começou 2020 e começou a questão da pandemia, a ESG começou a ganhar uma atração enorme. Muitos dizem que o marco inicial para essa atração, para que essa força tenha sido adquirida pelo ESG é aquela carta anual que o Larry Fink, né, que é o maior investidor do mundo, ele mandou para os acionistas dele uma carta ainda antes da pandemia, em janeiro, fevereiro, alertando sobre mudanças climáticas e sobre o papel do homem sobre o meio ambiente e quanto que isso era premente de ser alterado. Isso foi ainda antes da pandemia. E o Larry Fink, ele administra um fundo que tem sob a tutela dele 7 trilhões de dólares. Isso, só para dar uma ordem de grandeza, a gente está falando de 5 vezes o PIB do Brasil. Ou seja, o que ele fala, boa parte do mercado escuta. E aí, eu já tinha voltado para o Brasil nessa época, né? E aí começou a pandemia, com todos os dilemas ambientais e de sobrevivência mesmo por conta da pandemia, e na questão íntima de cada um de querer deixar um legado, né? O ESG ganhou muita força ao longo da pandemia. E aí, então, estamos aqui agora e a gente está vendo essa matéria direto, até em capa de revista, não de business, quer dizer, é um assunto muito... saiu muito do universo de business e está indo agora para o cotidiano das pessoas mesmo. As pessoas mesmo que não lidem tanto com tax e com finanças no dia a dia já sabem o que é o ESG, já têm um conhecimento do assunto. E aí, um primeiro ponto que eu queria trazer para o conhecimento de vocês é, quando eu falo que o capitalismo começa a se preocupar com o ESG, tá? A questão não é somente de legado, de ser
caridoso, generoso. É isso, é óbvio, porque a ESG, na minha opinião, é o certo, é a forma certa de se tratar do mundo, né? Especialmente no mundo que estamos passando agora por todo esse super problema aí. Mas é um ponto que a gente abordou até no webinar do ano passado, é que, simples assim, empresas ESG Compliance são empresas que geram resultados melhores para os acionistas. Tá? Dois motivos simples. O primeiro é que o consumidor tem mais satisfação de comprar produtos de uma empresa ESG Compliance, beleza. Segundo, funcionários que trabalham em empresas ESG têm mais orgulho de vestirem a camisa, têm mais engajamento por aquela empresa. Fazendo um pequeno merchan, uma pequena propaganda da empresa da qual trabalha tantos e tantos anos, por exemplo, assim que começou a pandemia, lá nos idos de março, abril, maio ainda, nós, sócios da firma, tomamos a decisão de oferecer serviços para pequenas e médias empresas, serviços gratuitos, para explicar, por exemplo, como é que funcionava a medida provisória de redução de jornada, redução de salário, a medida provisória de postergação de impostos. Quer dizer, a gente cumpriu um papel muito forte de ES naquele momento. E aquilo eu falei com muito orgulho na época, a gente compartilhou em rede social, todos os sócios, com muito orgulho da ação que a empresa estava tomando. Então, empresas que são ESG Compliance entregam resultados melhores por dois motivos subjetivos: consumidores mais satisfeitos e profissionais mais engajados trabalhando dentro delas. E um terceiro motivo, que é muito mais objetivo e mensurável, é empresa que cumpre com a ESG tende a ter menos problema de litígio, de contencioso, de briga na justiça, tem menos gasto com honorários advocatícios, por exemplo, tem menos problema, e por isso não tem tanta multa, não tem que pagar tanto juros, são empresas que rodam com mais previsibilidade de retorno, com mais perenidade de resultado. E aí é curioso notar, né, que quando as pessoas que não conhecem tanto de ESG associam normalmente o ESG àquela imagem idílica de copas de árvore, alguma coisa relacionada à agenda verde, porque a gente tem muito na cabeça que ESG é sinônimo da sustentabilidade. Na verdade, vai um pouco além disso. E aí, até para começar a provocação e o bate-papo com o Vinícius, eu pergunto para ele: Vinícius, exatamente, e tanto o nome desse tema aqui, a gente fala de responsabilidade tributária e o conecta com o ESG. Então, até como introdução para a nossa audiência aqui, Vinícius, eu te pergunto, onde é que essas duas avenidas se encontram, meu amigo? Boa tarde a todos, é um prazer conversar com todos vocês hoje sobre esse tema. Como a Mariene comentou, nosso segundo episódio, falando um pouquinho de ESG e Tax. Obrigado, Wolf, pela introdução. Eu acho que a gente tem... eu queria fazer aqui uma colocação, né, que fala um pouquinho aí da nossa responsabilidade tributária e conceitualmente o porquê que a gente paga tributos, né? Eu acredito que a gente paga tributos no final do dia é uma forma da empresa ou de nós como indivíduos retribuirmos à sociedade uma parcela daquilo que a gente explora da própria sociedade, né? Então, esse é o conceito de pagamento de tributos. Pô, isso quer dizer que é o que acontece na prática? Não necessariamente. A gente sabe que aí quando a gente começa a entrar nos sistemas tributários de cada país, nas relações de cada país, este conceito ele pode ser um pouco utópico e a realidade se afasta um pouquinho dele. Mas a verdade é que se ninguém pagar tributos no final do dia, a nossa sociedade não funciona como ela é, né? A gente vai ter um problema muito sério. Então, o que o conceito de ESG tem a ver com o nosso mundo tributário é que nós, como os profissionais da área tributária, a gente tem que buscar aquela tributação que seja justa, né? Aquela tributação correta que faça com que a nossa empresa devolva a sua parcela de contribuição para a sociedade em relação ao que ela está explorando da sociedade. Eu acho que esse é o principal conexão entre o ESG e a nossa área de tax, né? Então, a gente atingiu uma situação onde implementamos todos os planejamentos tributários possíveis e as empresas não recolhem mais impostos, é uma situação que ia levar o nosso sistema a um colapso no final do dia, né? O que a gente precisa efetivamente buscar é uma situação de equilíbrio, né? A gente não tem que pagar mais imposto do que deve, mas a gente também não pode deixar de recolher impostos, né? Então, o ESG está muito conectado com isso, né? Devolver à sociedade aquela parcela justa do que a gente explorou da sociedade. Eu acho que esse é o principal conceito. O inglês é o fair share, que a gente costuma falar esse termo, né? E eu te pergunto, pelo que você tem visto, existe alguma espécie de obrigatoriedade de apresentar isso para a sociedade via transparência fiscal? O que você tem visto, tanto de experiência Brasil quanto de experiência internacional, Vinícius, em relação a esse assunto específico de transparência? Eu acho que tem várias ações que nós tomamos conhecimento delas, né?
no nosso dia a dia aí na área tributária, e muitas vezes a gente não conecta com a questão do ESG, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de transparência fiscal, algumas ações que estão sendo adotadas é o chamado mandatory disclosure, né? Ou, né, a divulgação mandatória de posições fiscais que as empresas tomam. É um assunto que na Europa ele já está bem mais evoluído, né? A legislação já tá bastante regulamentada, inclusive já está em vigor, e as empresas europeias já aplicam isso no dia a dia, mas esse conceito de mandatory disclosure ele vem se expandindo, né? Recentemente, agora, México e Argentina, só para falar da América Latina, né, mais próximo da nossa realidade aqui, tanto o México quanto a Argentina já publicaram regras de mandatory disclosure. E quando a gente olha para o Brasil, a gente tentou já fazer uma regra de mandatory disclosure no passado, né? E já teve aí, né, medida provisória implementando uma regra de mandatory disclosure, que acabou depois não sendo convertida em lei, acabou caducando, e aí a norma nunca entrou em vigor. Mas no Brasil também já flertamos com isso. É um assunto que o governo brasileiro, principalmente a Receita Federal, tem no radar. É um assunto que, se aplicado de forma correta, ele é benéfico para todos, né, para o sistema tributário como um todo. O grande problema, talvez, que a gente tem quando a gente fala de mandatory disclosure sejam os abusos, né? Os abusos, aqui usando uma palavra talvez um pouco mais pesada, mas os abusos tanto de um lado quanto do outro, né? De um lado, quando a gente pensa de governo, olhando para uma regra de mandatory disclosure que só pensa em ter um raio-x da empresa, todas as informações possíveis visando uma maior arrecadação, e o lado da empresa querendo ter uma regra talvez de mandatory disclosure para divulgar o menos possível, né? Nenhum dos dois está correto, né? Eu acho que a gente tem que ter uma regra de mandatory disclosure que seja o adequado e que seja aquela regra que efetivamente vá atingir transações duvidosas, né? Transações que efetivamente possam resultar num prejuízo para uma determinada jurisdição, ou mais de uma jurisdição, ou pode resultar, talvez, ali numa situação injusta do ponto de vista de competitividade econômica, né? Então, a gente tem que olhar para esse tipo de transação, e não com uma forma ampla, querer aplicar um mandatório disclosure simplesmente para coibir o planejamento tributário e só olhar para aumento de arrecadação, ou do lado nosso dos contribuintes, né, tentar simplesmente não divulgar nada, né? Vamos divulgar o mínimo possível, né? Então, o mandatório disclosure é uma norma, como eu falei, a Europa já está aplicando, já está vigente, México e Argentina acabaram de publicar a norma sobre isso, uma hora isso chega de fato no Brasil, né? E ele está conectado com o SG, ele está conectado com o SG quando a gente pensa em transparência fiscal, né? Totalmente conectado. Uma outra norma também muito conectada com o SG, eu até passo para você falar um pouquinho, Wolf, é a declaração país a país, né? Também tem a ver com o SG. Bacana. Vamos lá. A declaração país a país, assim, eu acho que boa parte do pessoal que está nos ouvindo aí na audiência trabalha com tax no dia a dia, então deve ter uma noção do que é isso. Mas é simplesmente o seguinte, na declaração anual que o contribuinte entrega ao fisco, tem várias informações lá do total de custos, total de receita, lucro operacional, lucro real, contribuição social. A vida fiscal da empresa está ali aberta na declaração. E aí foi instituído, não me lembro bem em que ano, deve ter sido os idos de 2015, 2016 ou 2014, enfim, em torno disso, a tal da declaração país a país, tá? Que é basicamente o seguinte: uma empresa que seja uma multinacional brasileira com operações em outros países, ela tem que abrir o tanto de receita que ela ofere naqueles países, o quanto que ela paga de tributos, até o número de empregados que ela tem naqueles países. E, salvo engano, ela tem que apresentar somente as informações atinentes ao imposto de renda, né? Ou eventuais contribuições sociais ou congêneres dos outros países. E aí eu te pergunto, e até volto um pouco para você, que é o seguinte: quando eu já vi algumas empresas voluntariamente apresentarem relatório de transparência fiscal, que é como se essas empresas virassem para investidor, para a sociedade, para a matriz no exterior e falassem: pessoal, eu tive tanto de receita e paguei tanto de tributos, eu estou cumprindo bem minha obrigação fiscal no Brasil. Eu até, em alguns casos específicos, como eu estou localizado em Norte e Nordeste, eu não pago tanto imposto de renda quanto as demais PJs brasileiras, porque tem um benefício que é legal, que não é um benefício exclusivo, não é um benefício hediondo, eu não consegui esse benefício de uma forma por baixo dos panos, é um benefício legal, eu apliquei para isso, segui toda uma burocracia, quer dizer, já existem alguns relatórios de transparência fiscal que são públicos, estão no site de grandes empresas, sabe?
E isso, assim, na minha opinião, Vinícius, eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso, mas isso para mim é mais literalmente transparente, é mais aberto. Por quê? Porque isso está disponível para qualquer um chegar lá e clicar. Ao passo que uma declaração país a país, ou até o que se previu em termos de MP 685, cara, MP de você ter que abrir tudo que era planejamento fiscal, isso ficaria só um jogo entre dois players, né, que seria contribuinte e fisco. Você tem algo a dizer sobre isso e também sobre cooperação tributária, já emendando num próximo assunto, Vinícius? Não, sem dúvida. E aí, até aproveitando, eu vi um dos comentários aqui no chat já, né, e que está muito conectado com isso, né? Eu acho que, sem dúvida, né, Wolf, eu acho que esses relatórios de transparência fiscal eles vão se tornar cada vez mais algo normal para as empresas. Hoje é exceção, é verdade. O que diz esse relatório de transparência fiscal? A empresa faz um breakdown detalhado de tudo que ela recolheu de imposto, seja no âmbito de impostos sobre consumo, impostos sobre folha, impostos sociais, impostos sobre propriedade e o próprio imposto de renda, né? E divulga isso junto com as suas demonstrações financeiras para todos os stakeholders, né? Então não é uma relação fisco ou governo e empresa. É uma relação empresa com todos os seus stakeholders. Esse é o conceito de SG na sua maior essência, né? Você está efetivamente abrindo para todos os seus stakeholders o quanto efetivamente de imposto você tem recolhido. Eu acredito realmente que isso vai se tornar cada vez mais uma tendência. Em algumas jurisdições já se avalia que este relatório de transparência fiscal seja mandatório, né? Então já há um debate para que esse relatório de transparência fiscal se torne obrigatório. E talvez aqui no Brasil a gente está mais longe disso, né? Mas muitas empresas aqui no Brasil, subsidiárias de multinacionais, podem vir já a ser afetadas por isso, porque se a nossa matriz lá no exterior decidir fazer um relatório de transparência fiscal, aqui no Brasil nós vamos ter que fazer a nossa contribuição, dizendo o quanto que a empresa aqui no Brasil está recolhendo, né, para compor, né, o relatório daquele grupo econômico. E por que no Brasil talvez a gente esteja um pouco mais longe, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem uma relação fisco-contribuinte litigiosa, né? Falta um pouco de confiança entre as partes, né? De um lado, o fisco entende que nós, contribuintes, estamos sempre tentando pagar o mínimo possível, né? E não estou dizendo aqui fazer nada ilegal, mas sempre tentando pagar o mínimo possível. E, de outro lado, nós, contribuintes, olhamos para o fisco e imaginamos que qualquer informação que a gente possa prestar para eles, eles vão usar aquela informação com fins arrecadatórios. Então, há uma relação muito grande aqui de desconfiança. E, com isso, esquece, né? A gente falar de um relatório de transparência fiscal, a gente falar de um mandatory disclosure, é muito complicado, são temas muito complicados. Mas eu devo reconhecer aqui um esforço que a Receita Federal do Brasil está fazendo de tentar implementar um programa de cooperação tributária, né? Também é um programa que em alguns países já existem, já é uma realidade, e a Receita começou agora um estudo, né? Eles nomearam esse programa de Programa Confia, né? Até o nome bem a caráter, né, do que eu acabei de mencionar. Então, é o programa Confia, eles estão no estudo, eles abriram para algumas associações participarem desse debate, darem sugestões. E o que significa esse programa de cooperação tributária? É abrir um canal de comunicação entre fisco e contribuinte, que não existe hoje, né? A gente sabe, né, no dia a dia, quando a gente recebe ali um tipo de fiscalização, o fiscal muitas vezes entende os motivos que levaram a empresa a adotar um determinado posicionamento fiscal, entende os argumentos, só que ainda assim ele lavra o auto de infração, porque ele não tem como não lavrar o auto de infração, né? Se ele não lavra o auto de infração, num extremo ele pode até ser acusado aí de improbidade administrativa ou algo do tipo. Então não existe esse diálogo. Então a Receita Federal está abrindo um canal para fazer esse diálogo do programa Confia. Eu acho que a iniciativa é boa. É aquele velho ditado, né? O diabo está nos detalhes. Então a ideia é boa, mas a gente tem que implementar ela de forma adequada, né? E o fato das empresas e das associações poderem participar, eu entendo como um ponto super positivo, porque a gente pode trazer o lado do contribuinte, e aí não sai um programa, né, só com o lado do governo. Então, eu acho isso bastante positivo, mas sempre tem aquele receio, né? O que vai sair nesse programa no final do dia, né? A gente vai ter efetivamente um programa que é benéfico para ambas as partes, onde o contribuinte pode consultar a Receita Federal
sobre uma determinada situação e chegar ali num consenso, ou ele vai só funcionar para um lado, que é você me dá a informação e eu aplico ela da forma como eu quero, né? Eu acho que é aí que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho nessa questão do programa Confia. Como eu falei, esse tipo de cooperação tributária já existe em outros países. A Espanha, por exemplo, é um país que já tem esse programa de cooperação tributária e eu acho que ele é válido. Um outro tipo de programa que existe com uma frequência um pouco menor é o que o pessoal chama de Compliance Management System, né? Que é uma obrigatoriedade da empresa abrir detalhamento sobre a governança tributária dela e os controles, né? Esse é um programa que ele já é obrigatório, já é mandatório no Reino Unido, né? Principalmente quando a gente fala de VAT no Reino Unido, essa já é uma obrigação, mas ele também existe na Austrália, e se eu não me engano, né, posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano, na Austrália ele é mais amplo, ele não fala só de VAT, ele fala também do Corporate Income Tax lá, que é uma forma onde a empresa, todo ano, muito parecido com o OEA que a gente tem aqui no Brasil, né, para a área de customs, a empresa precisa, na verdade, apresentar seus controles, né, como que ela controla e como ela se certifica de que ela está compliant ali, né, com a legislação tributária, e com base nisso, o fisco passa a ter uma confiança maior naquela empresa e talvez diminui ali um foco de fiscalização, né? Esse é um outro tipo de programa que a gente pode evoluir para isso. De novo, eu acho que o Brasil está um pouco longe desses debates, né? Eu acho que esse clima de desconfiança faz com que a gente fique longe desses debates, mas a gente não pode ser também aqui inocente e achar que isso nunca vai chegar no Brasil. E se a gente não participar desses debates, ele vai chegar no Brasil da forma como o governo quer implementar, né? O nosso papel aqui é efetivamente participar do debate, levar a visão do contribuinte e tentar implementar algo que seja bom para as duas partes, né? Eu acho que aí é o nosso ponto. Vinícius, permita-me ser um pouco mais otimista do que você. Eu acho que a relação entre fisco e contribuinte, ela tem um novo marco que permite-me ser um pouco mais otimista que essa relação vai ser menos hostil. E esse novo marco, ele acabou de ser regulado, tem um ano e pouco, ou menos de um ano até, que foi a questão da transação tributária. O que quer dizer isso em linhas gerais? O Código Tributário, lá de 66, ele fala que você pode extinguir uma obrigação tributária como pagando o imposto, claro, pagou, acabou, você pode extinguir compensando, aí tem lá prescrição e decadência, e fala também da transação. Só que isso ficou de 1966 até 2020 sem ter sido regulado, né? E o que é a transação? É basicamente fisco e contribuinte sentarem e falarem assim, o contribuinte ele fala, ó, meu fluxo de caixa está altamente comprometido, sei lá, por causa da pandemia, tive que fechar por vários estabelecimentos e tal. Eu sei que eu tenho uma dívida de PIS e COFINS, alguma coisa que já está ajuizada, isso é importante, não é voluntário, não é nenhuma espécie de refis, nada disso, é algo que já esteja ajuizado ou em dívida ativa. O contribuinte fala, fisco, eu sei que eu estou com isso pendente, eu recebi esse auto de infração aqui, mas olha o meu fluxo de caixa, vamos sentar, vamos chegar num acordo. E aí, por que eu estou tão otimista em relação a isso? Primeiro, porque é uma norma que, passado, sei lá, 54 anos, finalmente foi regulada. E segundo, eu li uma entrevista recente, já em 2021, do Procurador-Geral da Fazenda, e ele falou o seguinte, contribuinte, 2021 vai ser o ano da transação tributária no Brasil, vai ser o ano que isso vai pegar tração, vai começar a realmente funcionar no Brasil. Então, quer dizer, eu acho que isso pode ser bom, infelizmente, em grande parte provocado por toda a crise econômica gerada pelo PIB negativo de 4%, decorrente de pandemia, mas eu acho que isso pode também inaugurar um novo capítulo na relação fisco-contribuinte à transação. E, descendo um pouco ao nível estadual, a gente sabe que alguns estados já dão um selo de bom contribuinte, que basicamente é para aquela turma que paga ICMS em dia, entrega as obrigações acessórias estaduais em dia. Eu conheço o programa de São Paulo, por exemplo, que é um dos conformes. Tem no Ceará, com o pitoresco nome de contribuinte pai d'égua, quer dizer, o contribuinte que entrega tudo direitinho ganha esse selo. Isso é importante para a administração, para o departamento fiscal da empresa ficar sentindo confortável, que está coberto do ICMS do Ceará, de São Paulo, de Alagoas também tem, né? E também você falou uma questão interessante para caramba, cara, o tal do OEA. OEA basicamente é o quê? É como se fosse um corredor que a importação e exportação transita com mais fluidez, com mais rapidez, porque aquele contribuinte é reconhecido pela Receita Federal como contribuinte responsável, tá? E aí, para que o contribuinte, para que o CNPJ receba esse selo, ele tem que passar por todo um processo de homologação interno, de revisão dos controles, que
que é um processo demorado e que a Receita Federal faz de forma super diligente para poder dar o selo de OEA. E esse selo de OEA, assim, novamente, quem tem um selo de OEA dorme tranquilo porque sabe que já foi, de certa forma, escrutinizado pela Receita, passou por uma série de diligências e está ok. E é curioso, assim, eu estava falando com um outro sócio nosso de customs, ele falou que as alfândegas globais se comunicam. Então, você, às vezes, pode tentar desembaraçar uma mercadoria num porto europeu e lá tem algo parecido com o nosso OEA brasileiro, que já deixa o fiscal daquele porto de desembaraço mais tranquilo. Quer dizer, o OEA também, nos conformes, a questão da transação tributária, me fazem abrir uma porta de esperança, literalmente, de que a gente pode se encaminhar para uma relação menos hostil no futuro próximo entre fisco e contribuinte. Tá? Mas, assim, é mera conjectura minha, assim, mais um dos assuntos para debate. A gente conversa bastante sobre questões de administração tributária, mas é um assunto que tenho certeza que você aprecia bastante, assim como boa parte da audiência que está aqui. Então, aí já vou emendar num outro assunto, que eu queria muito ouvir tua opinião, que é a famosa reforma tributária. Eu acho que todo mundo aqui ouve falar disso desde que o mundo é mundo. O pessoal deve ter começado aqui a carreira, boa parte já há muito tempo, e sempre ouviu-se falar de reforma tributária. E eu quero que você passe alguns insights aqui para o pessoal em relação ao que você espera de reforma, se vai diminuir carga, se vai meramente simplificar, o que vai vir de imposto digital, enfim. A sua opinião é super importante para a gente saber qual o seu posicionamento a respeito. Você está polêmico hoje, né, Wolf? O programa dos conformes, por exemplo, gera todo tipo de emoções, né, no final do dia, né? Eu acho que é um programa, sem dúvida, bom do ponto de vista conceitual, mas na prática ele gera algumas dificuldades ali para as empresas, mas não vamos falar disso aqui, né? Vamos falar um pouquinho da reforma tributária. Bom, acho que ninguém aqui duvida que a reforma tributária é necessária, né, no Brasil. A loucura que o nosso sistema tributário né, a forma como a gente opera em função aí dos impostos que a gente tem no Brasil, não temos dúvidas aqui que a reforma tributária ela é necessária, né? Mas eu queria só dar um passo antes, né, e falar um pouquinho do nosso sistema tributário, né? Eu acho que a gente costuma falar muito que o sistema tributário do Brasil é difícil, é complexo, que a carga tributária no Brasil é horrível. Eu queria só fazer algumas reflexões, talvez, aqui, né? De acordo com a Receita Federal, e o dado mais recente da Receita Federal disponível é 2018, a carga tributária do Brasil é 33% do PIB, né? Não vou entrar aqui no mérito se 33% do PIB é muito ou é pouco, mas se a gente compara isso com o mundo, a média dos países da OCDE é 34%, né? O Brasil ainda está um ponto percentual abaixo da média da OCDE. E quando você começa a olhar por país, você vai ver lá que países como França, Dinamarca, Bélgica, Suécia, Finlândia, Luxemburgo, a carga tributária em relação ao PIB desses países supera 40%, né? Em alguns deles ali, França, Dinamarca, Bélgica, supera 45%. Pô, e por que no Brasil é tão complicado se a gente está falando que a carga tributária no Brasil está bem abaixo desses outros países? Eu acho que o problema no Brasil é o que a gente não vê, né? É o custo social que a gente não vê. Nesses países onde a carga está aí nos seus 40%, o governo talvez cumpre o seu papel social de forma que as empresas não precisam fazer, né? Então, você tem lá um transporte público de qualidade, você tem educação pública de qualidade, você tem um sistema de saúde que funciona, enquanto no Brasil as empresas pagam 33% do PIB de impostos, mas ainda tem que dar o vale transporte, tem que fazer o seguro saúde, tem que fazer seguro de vida, né? Entre outros gastos aí, pagar a faculdade, porque o pessoal não tem condições de arcar com faculdade. Quer dizer, no final do dia, o custo do Brasil não é a carga tributária em si, mas é o que a gente recebe de volta desta carga tributária, né? Então, se a gente pagasse 33% do PIB de carga tributária e a gente não tivesse, né, como empresas ou como pessoas físicas, que arcar com esses outros custos, honestamente, não me parece que seria um número absurdo, né? Não me parece ser um número ruim. O grande problema é que, além dos 33% do PIB de carga, a gente tem todos esses outros gastos que eu chamo de invisíveis, né? E eu acho que esse é um primeiro problema do nosso sistema, que não é bem do sistema tributário, mas que, de certa forma, é do nosso sistema, né? Segundo ponto é que o nosso sistema tributário, da forma como ele gera uma grande
um grande problema de competitividade para o Brasil, né? Então, é aquela história de a exportação dos produtos brasileiros é desonerada, só que a cadeia não é. Então, no final do dia, você põe ali a alíquota zero, mas você não restitui o imposto para a empresa da cadeia, você está exportando imposto, não na mesma proporção, mas você está exportando imposto, né? E, de novo, ele é invisível, ninguém vê. O que é pior, né? Se tivesse um imposto na importação, talvez fosse melhor, que todo mundo enxergaria, né? Ele não tem, ele é zero, só que você está exportando imposto de forma indireta, né? Porque você não consegue recuperar o imposto da cadeia, né? Então, esse tipo de problema do nosso sistema tributário, que faz com que você, talvez, estabeleça, né, a sua planta industrial numa determinada localidade que, do ponto de vista logístico, não faz sentido, seus fornecedores não estão naquela localidade, o seu mercado-alvo não está naquela localidade, mas você se estabelece ali, por quê? Porque ali você vai ter um ganho tributário, ou você estrutura a sua operação de uma forma onde você vai pagar um determinado imposto e não outro. Ou seja, você começa a montar uma estrutura de operação no Brasil que ela não tem como driver a operação, a eficiência da operação. Você monta uma operação para pagar menos imposto, né? E isso gera um problema de competitividade seríssimo, seríssimo, né? A gente paga menos imposto, só que a gente tem que vir com o caminhão, sei lá, né, do estado A até o estado B para trazer a matéria-prima, depois a gente, como produto final, tem que levar do estado B até o estado D, né? Todo um custo logístico, de timing por trás disso, que gera uma eficiência em toda a cadeia industrial do Brasil, né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que aí eu não preciso me alongar, que é o custo de compliance, né? A quantidade de obrigações acessórias que nós temos, a complexidade das nossas leis, essa falta de diálogo que a gente já comentou aqui entre fisco e contribuinte, que faz com que qualquer empresa no Brasil tenha algum contencioso fiscal, né? Ninguém opera no Brasil sem ter um contencioso tributário, né, correndo. E esse custo de compliance torna esse bolo todo, aqueles 33% do PIB ainda mais intragáveis, né? Então, eu pago 33% do PIB como carga tributária, eu tenho todo esse custo indireto, né, social, né, que o governo acaba não provendo e a empresa e os contribuintes têm que arcar com este custo. E, além de tudo, o custo de compliance faz com que eu tenha um custo administrativo muito maior, né? Poxa, quantas vezes, Wolf, acho que você já passou por isso também, a gente tem aí a oportunidade de conversar com os nossos clientes, né? O pessoal muitas vezes da matriz, né? Daquela multinacional, e a pergunta muito tradicional que vem é: poxa, eu tenho 10 pessoas que cuidam do tax no mundo, né? Sentados lá na matriz. Aqui no Brasil eu tenho 100, né? Pô, me explica como isso é possível, né? E aí vem essa questão do custo de compliance, né? Então, a reforma tributária ela é totalmente necessária. Eu acho que a gente não consegue sobreviver, a economia do Brasil não vai crescer se a gente não tiver uma reforma tributária. E o grande risco aqui é qual é a reforma tributária que a gente vai ter, né? Eu acho que aí, de novo, entra o nosso papel, né, aqui como representantes aí do mundo tributário e dos contribuintes, de ativamente participar desse debate para que a gente tenha uma reforma tributária, de novo, que seja correta. Não é uma reforma tributária que diminua a carga para a gente pagar pouco imposto. É uma reforma tributária que seja correta, né? Onde as empresas vão pagar o imposto correto, que a gente vai tirar a complexidade do sistema, que as coisas vão ser lógicas, que a gente vai diminuir o contencioso tributário, né? É isso que a gente tem que buscar, né? Não simplesmente reduzir a carga por reduzir a carga, né? Eu acho que a gente tem que ir um pouco além e na verdade, tentar uma reforma tributária que faça com que o nosso sistema seja racional, né? A gente vai conseguir ter uma reforma tributária, talvez um sistema perfeito? Não, acho que não. E duvido que em algum lugar do mundo tenha um sistema tributário perfeito, para ser honesto. Mas o nosso tá no extremo oposto, né? Eu acho que o nosso, se a gente tiver um exemplo de imperfeito, talvez seja o nosso, né? Então, a gente tem que ter alguma melhora, né? E aí, essas propostas que estão tramitando aí, nenhuma delas é perfeita, todas delas... eu sou o primeiro aqui a abrir e participar de um debate sobre o que pode ser melhorado nessas propostas, mas eu vejo como um passo importante de simplificação de algumas coisas e do nosso sistema tributário, né? Eu acho que talvez seja um primeiro passo. Agora, tem muita coisa ali para trabalhar.
Tá. E nesse contexto, deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com o que você falou, que é o seguinte: a experiência internacional está nos mostrando que vários países vêm reduzindo as alíquotas locais do IRPJ. Tá? O exemplo clássico que a gente sabe aqui foi quando começou a administração Trump, caiu de 35 para 21. Agora pode ser que aumente de novo, mas de qualquer forma foi uma queda brutal. Te pergunto, como é que isso pode entrar na reforma tributária brasileira, uma eventual redução da alíquota de IRPJ, e se isso tem a ver com uma futura cobrança de tributação sobre dividendos? Não, legal, legal. Bom, acho que esse é um tema que vai e volta, né? Já tivemos muito próximo, talvez, de avançar com esse tema, e ele deu uma esfriada. Pode ser que ele volte aí a qualquer momento. De fato, né? Se a gente olha o que está acontecendo no mundo, os países têm reduzido a alíquota nominal do imposto de renda, né? Isso é uma tendência. Você falou dos Estados Unidos, UK, antes dos Estados Unidos, UK tinha reduzido a alíquota lá. Outros países seguiram no mesmo caminho. Eu acho que é uma tendência mundial. E eu acho que o Brasil não vai poder fugir dessa tendência, né? Senão, de novo, a gente volta para a questão da competitividade, né? Cada vez mais a gente começa a ficar menos competitivo. E em algum momento a gente vai ter que discutir seriamente essa questão que é a redução da alíquota de imposto de renda. O grande problema é que reduzir a alíquota, e a gente tem que olhar um pouco o lado do governo também, né? Não querendo aqui olhar só para o contribuinte, né? Mas olhar também um pouquinho o lado do governo. E a gente percebe que o governo tem um problema de equilíbrio das contas públicas, né? Mesmo antes da pandemia, né? A pandemia agravou a situação, mas mesmo antes da pandemia, e o governo em todas as suas esferas, né? Não estamos falando só do governo aí federal, os governos estaduais, municipais têm o mesmo problema. E o governo não pode simplesmente, né, falar, não, beleza, vamos reduzir aqui a carga tributária em X%, né? Ele precisa compensar isso de alguma forma. Uma forma de se fazer isso é a tributação de dividendos. O assunto é extremamente polêmico, né? Eu acho que você tem debates aí sobre impacto no mercado de capitais, você tem debate aí sobre impacto na história, né? Historicamente, o acionista que retirou dividendos e depois saiu da participação quando não tinha tributação, e agora o novo acionista pega a tributação. Tem todo um debate aí relevante, tem um debate sobre se isso atrai capital estrangeiro, investimento, né, estrangeiro ou não, mas é um fato, né? Se a gente reduzir a alíquota do imposto de renda, o governo vai ter que buscar uma compensação em algum lugar, e até agora, onde eles estão olhando, é a tributação de dividendos. Eu, honestamente, não gosto do tema da tributação de dividendos, mas a tributação de dividendos, combinada com uma redução importante na alíquota do imposto de renda e da contribuição social, é mais palatável, né? Eu acho que ela é mais lógica e talvez dê para a gente debater alguma coisa. Inclusive, tem, dos vários projetos de lei que tem tramitando lá no Congresso, existe um especificamente que me parece bem razoável. Não vou dizer que ele é bom, mas bem razoável, onde ele reduz gradativamente a alíquota do imposto de renda ano a ano e ele institui uma tributação de dividendos também gradativa ano a ano, de forma que as empresas conseguem fazer uma transição, né? E você tem ali, depois de 4 ou 5 anos, eu não lembro exatamente, né, o que ele diz ali no projeto de lei, você teria uma alíquota bem menor de imposto de renda e contribuição social e uma tributação de dividendo que não seria também tão pesada, né? E aí o conceito por trás disso é que aquele investidor institucional que traz o capital para reinvestir no país e para continuar gerando riqueza, paga menos imposto. Aquele investidor que traz o capital para tirar dividendos, e que também não está errado, ser parte do sistema capitalista, traz o capital para retirar dividendos, esse investidor vai pagar um imposto sobre dividendos, ele paga mais do que aquele outro que está reinvestindo. Conceitualmente, né, é algo que talvez faça sentido, algo para se considerar. Né? E algo para se considerar, deixa eu te perguntar, e a tributação digital? Você está polêmico, você está polêmico. Alguma consideração que você tenha sobre isso, especificamente esse ponto? Como é que está isso no Brasil? Porque eu sei que é um debate que está bem avançado, por exemplo, na França, né, onde foi instituído o tal do GAFA Tax, lá, né, que é Google, Amazon, Facebook e Apple. Então, aqui no Brasil, a gente tem algum debate parecido? Tem alguma perspectiva de que seja cobrado? Bom, a gente tem um projeto de lei já tramitando no Congresso, né, sobre isso. Eu acho que temos que estar atentos, sim. Eu acho que essa questão da economia digital ela é importante, né? Os sistemas tributários ao redor do mundo não estavam preparados para a revolução da forma de fazer negócios. Essa é a grande verdade, né?
E aí, com essa nova forma de fazer negócio, onde não interessa onde você está fisicamente, você consegue fazer negócio com qualquer lugar do mundo, né? Como que você distribui adequadamente essa riqueza, né? Que país tem direito a tributar o quê? E aí acho que nesse contexto a gente tem aqui, famoso, né? Acho que muita gente acompanhando, o contexto lá do BEPS, né? Do Pillar 1 e do Pillar 2, que a OCDE está discutindo, de que como se determina qual é o fair share de cada país para tributar, né, essa economia digital. É polêmico, eu acho que tanto é polêmico que o time lá de estudo ainda não conseguiu avançar de forma concreta sobre o tema, talvez em julho, agosto desse ano, tenha alguma evolução mais relevante sobre essa questão aí do Pillar 1 e Pillar 2, mas o fato é, alguma coisa precisa ser feita. E aí os países, olhando para isso, estão dizendo, bom, eu vou fazer minha parte, que é o quê? Eu vou tributar o que sai de riqueza do meu país, né? Você comentou da França, mas a União Europeia já tem um programa, um plano de um imposto digital para a União Europeia como um todo. Então, se você fizer negócio com um membro da União Europeia, vai ter um imposto digital lá e você vai recolher, né? Eles ainda não avançaram, porque me parece que eles estão olhando para a discussão lá do Pillar 1 e Pillar 2 da OCDE, para ver como aquele negócio anda, mas se não tiver avanço, é provável que a União Europeia saia do seu imposto digital. Alguns países da América do Sul já têm, a Argentina já tem, né, um imposto digital. É engraçado que a Argentina tem um imposto digital e um incentivo fiscal digital. Se você trouxer know-how para dentro da Argentina, você tem uma espécie de lei do bem ali, que você consegue ter um ganho ali, um crédito fiscal sobre aquilo, né? Você vê que o Brasil exporta também esses conhecimentos, entendeu? Não é só coisa ruim. Mas a Argentina já tem algo parecido com isso, e a gente tem esse projeto de lei aí no Brasil que já está tramitando, que a gente precisa acompanhar como ele anda, né? Se ele vai para frente ou não, mas é algo que pode acontecer. Né? Você tocou um tema interessante, que é o governo também não poder abrir mão de receitas, tem até a lei de responsabilidade fiscal, e agora a gente tem todo um complicador nesse assunto, que é o chamado a necessidade de pagar pela recuperação da economia no pós-pandemia, seja através de auxílio emergencial, seja através de empréstimo com juros baixos para empreendedores, enfim. De alguma forma, o Estado vai ser chamado a colaborar na recuperação do pós-pandemia e também vai precisar de dinheiro por causa disso. Tá? E aí eu te pergunto, você já detectou algum aumento de tributação no pós-pandemia por causa dessa necessidade arrecadatória do Estado? Bom, a gente teve agora aumento da contribuição social dos bancos, né? Verdade, é verdade. Acabou de acontecer, né? E ele vai muito nessa linha, né? De necessidade de caixa para tentar equilibrar um pouco as contas públicas. Os bancos aí, de novo, aqui eu não quero fazer julgamento de valor, mas é tradicional no Brasil, sempre que precisa buscar, né, algum tipo de recurso, a gente tem três fontes bem tradicionais, né? O IOF, a CID Combustíveis e os bancos, né? Geralmente um desses três paga o pato, né? E dessa vez foi os bancos, né? Com o aumento da contribuição social dos bancos. Mas a gente tem outras discussões, como o imposto sobre grandes fortunas. A Argentina e a Bolívia acabaram de colocar um imposto sobre grandes fortunas. Há um grande debate se o imposto sobre grandes fortunas é um imposto eficiente, né? Não nos parece ser um imposto eficiente, mas é um debate. Só para você ter uma ideia, existem 35 projetos de lei no Congresso Nacional hoje tratando da instituição do imposto sobre grandes fortunas. 35, né? Não é 5, não é 10, são 35 que estão tramitando, e cada um no seu tempo, mas todos tratando de criar um imposto sobre grandes fortunas no Brasil. Então, isso pode acontecer. A gente fala da tal do imposto sobre pagamentos, né? Que o Ministério da Economia estava falando bastante sobre isso antes da pandemia, do imposto sobre pagamentos. Eles não querem chamar de CPMF, mas seria uma espécie de CPMF. Quer dizer, isso pode acontecer, né? Esse tipo de coisa pode acontecer, infelizmente, né? Porque esse é o tipo de imposto que não traz ganho nenhum, né? Porque é um imposto é um imposto oportunista, né? Eu preciso de dinheiro, eu vou criar um imposto aqui. Você não está pensando no sistema tributário como um todo, nos impactos daquilo. Você simplesmente cria um imposto para aumentar a arrecadação, né? Não é um imposto realmente eficiente no final do dia. E a nova CPMF... Opa, claro, Mário. Não queria interromper aí o papo de vocês, que está ótimo, mas como a gente está aqui com apenas 10 minutinhos para o final, eu queria ver se a gente consegue pelo menos responder aqui duas perguntas que chegaram.
e aí, se der tempo, você volta, pode ser, Wolf? Claro. Então tá, vamos lá. Tem uma pergunta aqui com relação à opinião de vocês em relação ao CDE. Eu não sei se é de uma forma mais ampla ou dentro da linha aí do que a gente já traçou de paralelo, do que é ambiente OCDE e ambiente Brasil ou não OCDE. Fiquem à vontade aí para dar a cobertura que vocês quiserem. Quer que eu responda ou você quer responder, Wolf? Para responder essa aí, Vinícius, eu sei que você participou de muito debate com o CDS, tá? Uma posição Legal, muito... legal. Bom, vamos lá, né, pessoal? Acho que o CDE, eu acho que independentemente aí do pleito do Brasil para ingresso no CDE, eu acho que a OCDE ela é uma instituição relevante, importante, e eu acho que é uma instituição de boas intenções, né? Eu acho que eles buscam efetivamente, talvez ter um equilíbrio ali entre as jurisdições, entre os países, e buscar uma forma de tributação que faça sentido. Eles têm sucesso? Nem sempre, nem sempre. Muitas vezes países talvez com mais poder político acabam tendo uma influência maior, acaba nas decisões e puxando sardinha talvez mais para um lado do que para o outro. Mas do ponto de vista de intenção, eu acho que a intenção é boa. Alguma organização precisa fazer esse papel, né? Os países não vão conseguir, né, 250, 300 países no mundo sentar numa mesa e todo mundo chegar num consenso. Alguém precisa fazer essa mediação. Eu acho que a OCDE faz esse papel, eu acho que ela faz bem, podia ser melhor, podia, tudo que eles fazem é perfeito, não é, mas eu acho que é um caminho. O grande problema que a gente tem hoje, quando a gente olha Brasil-OCDE, é que muitas vezes o Brasil só traz para nós, né, contribuintes brasileiros, aquela parte da OCDE que beneficia o governo, vamos colocar assim, né? E a parte da norma que beneficia o contribuinte, ela fica um pouco distante, né? Basta a gente ver os tratados, né? O Brasil tem uma rede de tratados super pequena, e a gente tem uma mania de aplicar a nossa interpretação do tratado e não a interpretação que o resto do mundo aplica, né? Então, eu acho que esse é o grande problema da relação com o CDE. Se a gente der um passo adiante, que aí é talvez algo mais tangível que a história do transfer pricing, né? E a gente alinhar as nossas regras de transfer pricing para os conceitos OCDE, eu acho válido. Me parece que a Receita Federal está imbuída dessa missão de realmente fazer isso, mas eu acho que a gente ainda está longe. Eu diria que falta ainda pelo menos uns 3 anos para o Brasil ter uma regra de TP alinhada com o CDE. Eu acho que a gente ainda vai sofrer um pouquinho aí. E agregando um comentário que você falou, a gente estudou muito nos livros de 2014, 15, 16, o tal dos BEPs, né? Que eram basicamente as diretivas da OCDE sobre como as economias globais, os países deveriam se comportar perante o fisco para determinados assuntos. E foram vários. E o Brasil só adotou um deles, que é justamente uma figura tributária que a gente até abordou hoje, que é a declaração país a país. E por que provavelmente foi adotada no Brasil? Porque ela facilita a arrecadação. Então, não é por uma questão de evitar a erosão de base tributária, não tem a ver com propósitos nobres de OCDE e de BEPS, né? Foi uma questão meramente arrecadatória. Excelente. Bom, tem mais uma pergunta aqui, aí acho que falando sobre a reforma tributária. Entre as propostas que transitam, quais seriam as principais alterações em relação à desburocratização das diversas declarações que as empresas precisam entregar? Se é que existe alguma nesse sentido. Legal. Bom, eu acho que as duas propostas que estão tramitando lá, as duas PECs, né, uma no Senado, outra na Câmara, elas trazem um benefício, sim, nesse aspecto. De novo, como eu comentei antes, são perfeitas? Não. Tem coisa para melhorar? Tem. A gente precisa discutir elas mais profundamente? Precisamos. Mas a partir do momento que você fala, cara, eu vou ter um único imposto aqui, no âmbito federal, você vai entregar uma única obrigação acessória desse imposto. A alíquota tende a ser única, né? Vai ter poucas variações ali, e poucas exceções. Do ponto de vista de desburocratização, eu acho que a gente dá um passo enorme, né? Isso vai fazer com que o nosso sistema tributário seja melhor? Não sei, talvez não. Mas, pelo menos, a gente diminui aquele custo do compliance. Isso eu acho que a gente diminui. Porque, de novo, ao invés de eu reportar, né, para 28 estados, cada um com o seu tipo de declaração específica, nota fiscal eletrônica, para não entrar no mérito aqui do ISS nos 5 mil municípios, você coloca um único imposto, com um único reporte, com um único órgão gestor
diminui a questão da burocratização. Eu acho que nesse aspecto a gente tem um ganho se aquelas duas PECs andarem, né? Outras propostas eu vejo um benefício menor sobre a redução da alíquota de imposto de renda, a questão do PIS/COFINS, eu acho que do ponto de vista de desburocratização não impacta tanto assim, mas as duas PECs eu acho que na questão de simplificar, eu acho que elas ajudam. Tá bom, acho que dá tempo aqui mais uma. Marcos, entende que os projetos de reforma tributária pretendem redirecionar a tributação indiretamente? Pois atualmente, com as contas públicas, a conta não bate. Pensa que isso irá mudar com a reforma? Uhum. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, talvez, né? Porque quando a gente olha lá para as propostas, elas trazem o conceito da coisa, né? Então, a gente vai criar aqui um IBS, né? Um imposto único, no âmbito federal, com um único órgão gestor. Nós vamos ter ali uma margem muito pequena para trabalhar com alíquotas, etc. Mas a pergunta que não quer calar é qual é a alíquota no final do dia, né? Nós estamos falando de uma alíquota de 15, 18, 25, 30 ou 50, né? E aí eu acho que vai entrar exatamente esse ponto, né? Indiretamente, talvez a reforma tributária pode abrir uma brecha para a gente ter um debate de que eu aumento a arrecadação e eu equilibro as contas públicas indiretamente, né? Infelizmente não, né? Eu acho que tecnicamente a PEC não tem que entrar nesse mérito de alíquota, não é a função da proposta de emenda constitucional. Mas eu acho que a gente precisa ter um debate mais amplo sobre essa questão de qual é a alíquota no final do dia. Eu acho que está se falando muito pouco sobre isso. Vinícius, se a gente puder, talvez, chegando perto aqui do final também, fazer mais uma pergunta, voltando um pouquinho aqui para o tema do ESG. Nós temos aqui na audiência, acredito que 2 principais grupos, né? Aqueles que atuam no Brasil em subsidiárias de multinacionais estrangeiras, e também quem trabalha aqui na empresa brasileira, que na verdade é a matriz de subsidiárias no exterior. Como que você vê esse desafio para essa segunda categoria? Acho que você comentou um pouquinho mais cedo, né, de, poxa, se lá na matriz eu tiver que fazer, eu sigo aqui. E aí, como é que o gestor da área tributária de uma multinacional baseada no Brasil, mas que tem que respeitar regras de OCDE e talvez até padrões um pouco distintos aí, faz para sobreviver nesse novo momento de ESG e Tax? Legal. Wolf, quer responder essa? Quero começar falando sobre transparência fiscal, né? Que, mais uma vez, para fazer a matriz ficar mais tranquila em relação à vida fiscal no Brasil, é importante que o compliance, que de alguma forma a matriz saiba que no Brasil eu pago tanto de impostos, que eu eventualmente discuto um crédito de PIS e COFINS, porque a gente sabe que, pelo menos na minha opinião, crédito de PIS e COFINS é disparado a matéria mais difícil no cipoal tributário brasileiro. Então, quer dizer, você passando esse tipo de conforto para a matriz via um relatório transparente, já transmite um certo conforto e faz o CFO, o diretor de tax lá da, sei lá, Espanha, França, Bélgica, dormir melhor, né? E também tendo, de alguma forma, uma tecnologia aplicada à gestão tributária, sabe? Tendo algum programa que você, de forma automática, usando alguma forma de inteligência artificial, você consiga fazer a coordenação entre todas as declarações entregues ao fisco, para que, eventualmente, algum erro humano não apareça e que você consiga entregar tudo de forma que dialogue entre si, que se complemente entre si as diversas declarações, também é uma forma de ter uma certa tranquilidade perante a matriz e ser ESG compliance. Muito, muito bom. Eu acho que tem uma última pergunta aqui, e aí depois acho que a gente já pode encerrar. Pergunta para o Marcos, falando sobre um único imposto, como você entende o suporte dos municípios e estados com relação a desfazer a estrutura atual que dá suporte à complexidade atual, principalmente aí pessoas? Esse é um tema bastante espinhoso, né? Porque, de fato, né, se a gente simplifica desta forma a nossa carga tributária, a gente tem que rever as estruturas, e isso tem impacto direto em emprego, né? E emprego não só do ponto de vista do ente público. Eu acho que muitas empresas vão começar a repensar aonde elas estão operando, porque aquela estrutura atual de supply chain que ela tem pode não mais fazer sentido. E ela querer mudar a sua forma de operar, sair de um determinado local e ir para outro. Eu acho que a gente tem um impacto social importante aqui, Mari. Eu acho que aqui esse é um tema
é que a gente precisa discutir bastante. O pessoal que idealizou ali a proposta da reforma tributária, né, da PEC, que tem debatido, eles têm uma tese de que, sim, vai ter um impacto social, mas a política social ela tem que ser feita fora do sistema tributário. Né? Política tributária é uma, política social é outra. Então, nós vamos ter que criar mecanismos sociais para compensar esse impacto social, principalmente de pessoas, de emprego, mas isso não pode ser feito com imposto. O imposto tem que funcionar. E aí a gente pega essa arrecadação e destina para programas sociais. Esse é mais ou menos o conceito do pessoal que idealizou a proposta. É um tema muito polêmico, eu acho que a gente podia fazer um evento só para falar disso. Eu acho que é bastante complexo, mas sem dúvida, eu acho que tem um impacto relevante aí a ser observado. Legal, gente. Acho que a gente chegou aqui no horário. Na verdade, eu queria me apresentar, porque eu não me apresentei no começo. Então, eu sou Mariane Coutinho, sou sócia de Tax, aqui líder do Tax Transformation, mas também faço parte do Global Council do KPMG Impact, que é a nossa iniciativa global, né, que cuida aí de aspectos relacionados à ESG. Bom, muito obrigado, Vinícius, Wolf, obrigada a todos aqui que participaram, espero que vocês tenham achado aí os insights proveitosos e a gente repete aqui que tanto a nossa primeira live sobre esse tema, quanto essa agora em breve, estarão disponíveis no canal da KPMG no Brasil, no YouTube, e aguardem aí, porque vai ser uma série de eventos, então temos surpresas aí, né, Wolf, para os próximos. Exato. Falando bastante de ESG, de tax, já conectando, se Deus quiser, com o andamento de reforma tributária. É isso aí. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, pessoal.